Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a palavra de Deus, tá certo? Então fique até o final que você vai gostar do vídeo. E hoje nós vamos fazer a continuação, né, do estudo sobre saúde mental, né? Falando sobre entretenimento, né? Qual o tipo de entretenimento correto. Continuando falando sobre isso, tá certo? E não vai acabar aqui, tá certo? Como é algo muito amplo, né? Eu vou fazer alguns pontos, vou falar alguns pontos aqui. E no outro vídeo eu posso continuar falando sobre isso até a gente acabar de falar sobre isso, tá certo? Porque é um tema muito grande. Então, vamos começar, né? Bem, a gente vai se basear naquele texto que a gente leu, que é Filipenses 4:8, aquele texto que a gente leu, né? Um texto muito importante, né? A gente leu vários textos, né? A gente leu vários textos falando sobre essa questão, né? Do que você deve fazer, né? A questão das suas diversões, o que você deve fazer, né? Que tudo tem que ser para a honra e glória de Deus, tudo tem que ser coisa boa, coisa pura, né? Que você não deve colocar, como diz o Salmo, né? Não deve colocar coisa má diante dos seus olhos, né? Então a gente aprendeu tudo isso no outro vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre alguns filmes que muitos podem ter dúvidas, né? Em relação a isso, muitos têm dúvidas, né? Até eu mesmo se perguntava, né? Qual o tipo de filme que eu vou assistir, né? Muitas vezes filmes até religiosos que eu me perguntava, será que esse filme é correto? Muitas vezes religiosos, muitos filmes religiosos. Então nós vamos avaliar alguns aqui. Por exemplo, em Filipenses 4:8 diz, eu vou ler de novo, né, para você lembrar. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Aí se eu for pegar, como muita gente faz, né? Se eu for pegar esse texto aqui ao pé da letra, dizer que só pode absolutamente tudo, só pode assistir, só pode ver, só pode se entreter com aquilo, se for absolutamente tudo que for, cada característica que diz aqui, verdadeiro, puro, amável, respeitável, só pode se tiver tudo isso. Só pode qualquer coisa se tiver tudo isso. Será que é assim mesmo? Por exemplo, se a gente for levar ao pé da letra esse texto aqui, então não pode nem ler a Bíblia. Como assim? Não pode nem ler a Bíblia? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia é algo puro? Sim, é algo bom, é algo importante, é algo respeitável, é algo amável, né? Mas também tem coisas ali bem pesadas, coisas impuras, coisas ruins, histórias muito pesadas, muito fortes ali. Coisas que aconteceram que a Bíblia relata, ela fala a respeito e são situações muito pesadas, né? Então, digamos que a Bíblia não tem apenas coisas boazinhas. Não fala só de coisas boas, coisas puras. Não. Fala de coisas fortes também, coisas pesadas, né? Então quer dizer que não posso nem ler a Bíblia? Não. Não é assim. A gente não deve levar ao pé da letra. A gente tem que tomar cuidado para não pegar a Bíblia e acabar entendendo de forma errada, tá certo? Quando diz que a gente deve avaliar tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é boa fama, a gente tem que entender o que o autor quis dizer com isso. Lógico que ele não estava incluindo a Bíblia aqui, né? Lógico, né? E a gente pode falar de alguns filmes religiosos, por exemplo, né? Você pode até dizer, se pode ler a Bíblia, então pode qualquer filme religioso. É assim? Não, não é bem assim, tá certo? Dependendo do filme religioso. Por exemplo, a gente fala, quando falamos de filme religioso,
Acho que muitos, creio que quase todas as pessoas já assistiram, né, A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é um filme muito interessante, né, que foi do autor Mel Gibson, né, um filme muito, muito forte, muito pesado, mas também muito emocionante, muito importante, muito interessante aquele filme. E alguém, né, pode chegar e dizer assim, mas aquele filme é muito violento. É muito violento. Não dá para assistir aquilo. Aquilo não é algo puro e nem amável. Porque é muito violento, tem muito sangue, tem muita carnificina ali. Tem suicídio, como mostra o suicídio de Judas. Tem suicídio, tem violência. Tem a crucificação de Cristo. Tem coisas horríveis ali. É muito forte e é um filme tão pesado que tem que ver a classificação do filme, né? A classificação para quantos anos é, porque nem todo mundo pode assistir, não é qualquer idade que pode assistir, não. Tem que ter a classificação de idade, porque é um filme muito pesado. É um filme muito pesado. Mas retrata justamente o que aconteceu na vida real, né? Então, quer dizer que eu não posso assistir porque é um filme violento, que fala do suicídio, que tem várias outras coisas pesadas ali. Quer dizer que eu não posso assistir por causa disso? Não, não é assim, né? Por quê? Por que não? Porque você tem que avaliar através de 3 coisas o filme tem que ter, né? 3 coisas importantes que o filme ele tem, né? E por isso a gente pode assistir. Por exemplo, o primeiro ponto, tem certos pontos que a gente deve avaliar. O primeiro ponto é um filme baseado em fatos reais? Sim, é um filme baseado em fatos reais. Aquilo aconteceu de verdade. É um filme bíblico, é um filme que mostra a realidade, entendeu? Por isso que ele é assim. Por isso que ele é assim, porque ele trata justamente de algo real que aconteceu de verdade. Por isso que ele é tão forte, entendeu? Então, primeiro ponto, é baseado em fatos reais. Segundo ponto, ele quer te passar uma mensagem extremamente importante. Eu falo não só do filme, mas também da Bíblia toda, né? Eu estou falando também que a Bíblia muitas vezes é condenada por causa disso. Mas não, a Bíblia, por que ela tem esses conteúdos muito fortes também? Porque ela fala de coisas muito pesadas. Porque ela quer te passar algo importante através dessas mensagens. Ela quer te passar algo muito importante. E é uma mensagem necessária, né? Por exemplo, a morte de Cristo na cruz é algo pesado? Mas é necessário porque passa a mensagem da salvação ali. Olha quão importante é isso. Então, é uma mensagem necessária e importante. Entendeu? Então, esse é o segundo ponto. O segundo ponto é que ele quer te passar o quê? O que a Bíblia quer passar para você? O que a Bíblia quer te ensinar? O que esse filme da Paixão de Cristo quer passar para você? Entendeu? É uma mensagem fraquinha, porque não é qualquer tipo de mensagem que a gente pode absorver, tá certo? Não é toda mensagem, porque passa lição eu posso assistir. Não é assim não. Não é só porque passa lição que eu posso assistir, não. Não vamos com calma. Não é assim não. Mas a mensagem que está passando ali é uma mensagem necessária, importante, que você deve levar para a sua vida toda. É necessário para a sua vida. É uma mensagem realmente muito importante. Então a gente vê que aquele filme, né, A Paixão de Cristo e a própria Bíblia, elas são necessárias. Traz uma mensagem necessária. Você está entendendo? E qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é que essa foi a única maneira de passar a mensagem. Como assim? Por exemplo, a Bíblia não tem como passar toda a mensagem dela se ela não mostrar a realidade. Você está entendendo? Não tem como ela passar para você toda a mensagem que ela quer passar sem mostrar a realidade, a situação do ser humano. Porque a Bíblia, ela mostra justamente isso, a queda do ser humano, o ser humano no pecado, por isso que mostra tantas coisas ruins, porque é para mostrar justamente o ser humano no pecado, entendeu? Na situação do pecado, o mundo na situação do pecado. E vem Jesus e morre na cruz por nós para nos salvar. Essa é a mensagem da Bíblia,
né? E que ele um dia voltará, entendeu? Então essa é a mensagem da Bíblia, a mensagem de salvação, entendeu? E essa foi a única maneira de passar essa mensagem. Não tinha como ela passar essa mensagem sem mostrar a realidade. Já imaginou como é que a Bíblia ia mostrar se fosse tudo puro, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, sem nada de ruim, sem nada de errado, sem nada de mal, sem nada de coisa triste? Se fosse isso, como é que ela ia passar a mensagem da cruz? A cruz de Cristo, por exemplo, que foi algo muito forte. Como é que ela ia passar essa mensagem? E outras coisas da Bíblia também, que são muito fortes. Então, veja, foi a única maneira. Você está entendendo? Foi a única maneira. O filme também, A Paixão de Cristo, é a única maneira de passar uma mensagem tão importante assim. Você pode dizer, mas existem outros filmes que são mais leves, sim, mas não passa a mesma emoção. Você não sente tanta emoção como o filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson. É diferente. Você assiste, você percebe que é diferente. E tu passa uma emoção, você percebe, você se sente como se estivesse lá. Entendeu? Você sente a dor que Cristo sofreu ao ver esse filme. Entendeu? Então, era necessário passar a mensagem dessa forma. Não tinha outra maneira. Não tinha outro caminho. Só tinha esse caminho. Não tinha outra forma de passar essa mensagem. E é aí que muitos filmes vão sendo excluídos. Porque tem certos filmes que acabam mostrando coisas que são totalmente desnecessárias. Totalmente desnecessárias. Que não tem necessidade nenhuma de mostrar, mas mostra. Entendeu? Que o filme tem como ir por outro caminho, mas acaba indo pelo caminho errado. Entendeu? Escolhendo algo... Tipo, muito filme faz isso, né? Pega algo ruim, né? Algo totalmente impuro, totalmente diabólico. Pega isso para mostrar uma lição boa, para passar uma lição boa para os cristãos ou para qualquer pessoa. Então pegar algo ruim e tirar uma coisa boa dali, para tentar passar uma lição dali, isso é totalmente errado. Qual é a necessidade disso? Você está entendendo? Então não tem lógica, tipo, o filme é violento, né? Qual é a necessidade dele ser violento? A necessidade disso, ele realmente tinha necessidade de ir por esse caminho, não podia ser outro caminho, entendeu? Se for a única maneira de passar essa mensagem, né, então deve ser avaliado, né, com calma, deve ser avaliado para ver se realmente dá para assistir. Também tem que ser avaliado os outros dois pontos, né, a questão da mensagem que ele quer passar, se realmente é importante. Se não for importante, então por que você vai assistir? E outra coisa, a questão se é baseado em fatos reais, depende, entendeu? Não é necessário o filme ser sempre baseado em fatos reais para você assistir, certo? Tem filmes que não são baseados em fatos reais, mas você dá para assistir, entendeu? Filmes que tem uma mensagem boa, importante ali, não é baseado em fatos reais, mas dá para assistir, você tá entendendo? Então, depende do filme, né? Por exemplo, tem certas coisas desnecessárias. Como assim desnecessária? Por exemplo, eu estou assistindo um filme, né? E aquele filme é bíblico. Eu vou falando do filme bíblico. Tá? É um filme bíblico, um filme religioso, um filme da Bíblia. Só que no filme tem cenas de sexo. Tem cenas impuras. Esse filme é certo assistir? Eu estou falando de cenas que mostram explicitamente, entendeu? Que mostra explicitamente mesmo acontecendo ali, a cena acontecendo. É certo assistir um filme desse? Como é que o filme é bíblico e passa uma coisa dessa? Você está entendendo? Então qual é a necessidade dele ter passado uma cena dessa? Qual a necessidade? Qual foi a necessidade, o objetivo do autor ter colocado uma cena assim no filme? Você está entendendo? Não tem necessidade nenhuma para colocar explicitamente mostrando ali, basicamente mostrando tudo ali, a cena lá acontecendo. Totalmente errado isso. Você está entendendo? Por quê? Porque não tem necessidade. Não há necessidade de fazer isso. Então é importante você entender a necessidade da mensagem. Outra coisa, se por exemplo o filme, ainda no aspecto bíblico ainda, um filme religioso. O filme religioso tem lá uma cena que é o pessoal mal ali fazendo um ritual satânico. Um ritual satânico. Eita!
Será que pode assistir um filme desse? Por que não pode? Por que não pode? Porque, como eu falei no outro vídeo anterior, quando mostram uma cena dessa, né? Não é todo filme que tem, mas quando mostram uma cena dessa, muitas vezes até em desenhos e animes também, que a garotada assiste, né? Muitos animes também tem essas coisas aí. Mostram a cena, a pessoa lá, ou as pessoas fazendo um ritual, né? Satânico ali, um ritual totalmente errado. Tipos de rituais, né? Tipo, não é ritual satânico, é outra coisa. Não, é ritual. Se é ritual, é para Deus. Se não for para Deus, é para o demônio. Vai ser para quem o ritual? Você tá entendendo? Então é um ritual lá, tudo estranho e tal, e mostra explicitamente ali, fazendo. É certo ou é errado? Lógico que é errado, entendeu? Até se o filme fosse bíblico, não podia mostrar uma cena dessa. Por que não? Mas a Bíblia mostra. Não, a Bíblia é um livro, né? Você não está vendo ali a cena, você está lendo ali a situação, né? E mostra lá as pessoas fazendo coisas de errado, sim. Mostra, diz que elas fizeram coisas de errado. Mas não tem necessidade de mostrar num filme as pessoas fazendo isso. Coisas ruins dessa forma, entendeu? Não tem como mostrar, não tem para que mostrar explicitamente algo tão horrível assim. Estou falando tanto da questão sexual, como também a questão de coisas diabólicas. Diabólicas mesmo, tipo rituais satânicos. Entendeu? Por quê? Porque fazendo ali no filme ou na série que você estiver assistindo, ou no desenho, tanto faz, é como se estivesse acontecendo na sua casa. Como eu falei no vídeo anterior. É como se estivesse acontecendo na sua casa. Você está entendendo? Então não tem como você assistir isso. Tá certo? É coisas desnecessárias. Não há necessidade nenhuma de mostrar isso. Não tem necessidade de mostrar isso. Tá certo? Então é importante nós avaliarmos da forma correta. Nossa, eu acho que vocês percebem que meu nariz coça muito, né? Eu coço muito meu nariz porque fica coçando bastante. Mas não fiquem agoniados não, tá certo? É um costume meu. É um costume meu. Meu nariz coça muito e eu fico coçando assim, tá certo? Então, continuando aqui, a gente vê que existem certos limites. Tem certos limites que não podem ser ultrapassados. Se não há necessidade de mostrar, não mostra. Está entendendo? Se tem como pegar outro caminho, pega outro caminho. Não vai inventar de ir por um caminho, mostrar coisas que não tem precisão de mostrar. Você está entendendo? Assim o filme vai acabar sendo errado. Entendeu? E eu estou falando do aspecto bíblico aqui. Vale para todos os filmes. Mas eu estou falando especificamente em filmes bíblicos. E quais são outros limites que o filme não pode ultrapassar? Por exemplo, aqui, deixa eu lembrar de um filme. O filme do Êxodo, né? Eu não assisti todo o filme, mas eu vi algumas cenas finais ali. É a cena que eles atravessam o Mar Vermelho, né? O filme do Êxodo, não sei quem conhece, né? É um filme que trata da história lá de Moisés, né? Tirando o povo de Israel do Egito. E lá é mostrado uma coisa muito séria. Porque na hora de abrir o Mar Vermelho, né? A abertura do Mar Vermelho, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles pegam e em vez de mostrar Deus abrindo o Mar Vermelho, não, eles não mostram isso. O que eles mostram? Eles mostram o mar secando, né? Secando, ou seja, recuando, o mar recuando e lá ficando tudo seco, lá o mar recuou. Perceba só, o mar recuou, aí ficou tudo seco, né? Para eles poderem passar. E quando eles viram que o mar estava seco, tal, dava para passar, eles passaram, atravessaram. E chegou um momento lá em que Moisés estava com o faraó no meio ali do mar. Que estranho, né? No meio ali do mar, conversando. E aí vem o tsunami e cobre eles dois. Moisés sobrevive, mas o faraó e os outros lá que estavam dentro não sobreviveram.
é meio estranho, né? Porque eles não mostraram o mar se abrindo? Porque eles optaram por mostrar, na verdade, o mar recuando e depois voltando. Porque eles tentaram explicar de uma forma lógica, de uma forma que faça sentido, né? O que, na verdade, foi um milagre. Eles tentam explicar cientificamente algo que não tem como explicar cientificamente. É um milagre. Então, como é que uma pessoa vai explicar cientificamente isso, né? É como se estivesse dizendo que Deus não existisse. Como se estivesse dizendo, Deus não tem poder para fazer isso. Deus não tem poder para abrir o mar vermelho. Como se não acreditasse nisso. Ah, eu vou explicar de uma forma mais realista o que aconteceu. Não é assim. Você tem que mostrar o que está na Bíblia. Então é uma mensagem ali, acaba passando uma mensagem que acaba passando algo que afeta a mensagem principal do filme, entendeu? Você tem que avaliar isso aí também. Se o erro no filme ele afeta a mensagem principal, ele acaba afetando no todo do filme, afetando o filme todo, então não deve ser assistido, entendeu? Porque se o erro afeta o filme todo tá errado, entendeu? E esse filme também é um erro grave ali, um erro que afeta o filme todinho, porque você está mostrando ali como se Deus não tivesse poder para fazer um milagre daquele, como se Deus nem existisse, explicando de uma forma científica. Como é que vai explicar uma forma científica, gente? Não tem como. Então, isso foi um desrespeito. Isso é um tipo de desrespeito com a Bíblia. Você está entendendo? É uma questão de desrespeitar a Bíblia também. Tem filmes que desrespeitam a Bíblia que vocês não devem assistir. Entendeu? Todo filme que desrespeita a mensagem da Bíblia não deve ser assistido. Entendeu? E esse é um filme que muita gente acha que é religioso. Ah, é o filme do Êxodo. É religioso? Não. Esse filme traz uma mensagem totalmente errada. Você está entendendo? É totalmente errado esse filme. Então, outro filme que acaba sendo desrespeitoso com a nossa crença cristã é o filme de Noé. Não sei quem já assistiu o filme de Noé. Esse filme eu já assisti. Numa época que eu acho que eu nem era da igreja ainda. Mas eu assisti esse filme. E mesmo eu não sendo da igreja, eu já achei o filme estranho. Já estranhei o filme. Por quê? Porque é esquisito o que tem ali. O filme basicamente passa uma mensagem de que Deus é mau. Se você prestar atenção direitinho na mensagem do filme, você vai perceber que trata Deus como sendo malvado. O cara mau da história. Que ele teve que destruir a terra porque ele quis, né? Vamos destruir a terra. Não. A gente sabe que não é assim, né? E, por exemplo, tem uma coisa lá muito errada. Que, por exemplo, Deus, a gente vê lá anjos caídos. Os anjos caídos, eles vieram para a terra e eles são bonzinhos, olha só. São bonzinhos. Os anjos caídos são bonzinhos. Olha que mensagem traz aí, ó. Os anjos caídos sendo bonzinhos e eles meio que viraram seres de terra lá, ficaram aprisionados aqui na terra e viraram seres de terra lá. Eles estão tentando encontrar um meio de voltar para o céu, voltar para a casa deles. Mas o Criador não traz eles de volta. Como se Deus fosse o cara mau, expulsou os bichinhos, os coitadinhos. Os bichinhos estão lá na terra. Aí ajudam Noé a construir a arca. Os bichos lá de pedra gigante. Gente, o que é isso? É isso que a mensagem da Bíblia apresenta? Não, isso é um desrespeito da Bíblia. Isso é algo totalmente errado. Isso afeta completamente a mensagem do filme ali. E o filme fala de uma maneira meio estranha, porque o filme nem fala, eles nem falam o nome Deus ali. Eles chamam Deus de Criador. O Criador tal. Não tem nem coragem de falar o nome Deus ali. Então é um pouco esquisito realmente esse filme. É um desrespeito com a Bíblia, né? É algo que não deve ser assistido porque é algo que não traz mensagem bíblica nenhuma. Aquilo ali está totalmente errado, não tem nada de certo ali. Está totalmente errado. Você está entendendo? Então, esses tipos de filme é melhor ser evitado.
Agora, tem filmes que tem erros também que dá pra assistir? Tem. Mas são filmes que o erro, ele não afeta a mensagem principal do filme. Você tá entendendo? Por exemplo, o filme lá, o próprio a Paixão de Cristo, por exemplo. Eu vou falar de um errinho pequenininho. Para quem estuda a história, né, dos tempos da Bíblia, aí estuda lá a história de como era lá os tempos de Cristo e tal, você vai perceber que Roma, quando eles crucificavam os bandidos, ou os condenados, né, crucificavam os condenados, eles crucificavam eles sem roupa, sem nenhuma roupa, totalmente pelado, sem roupa nenhuma, entendeu? Mas no filme, nos filmes, todos os filmes da Paixão de Cristo, você não vai ver um que vai mostrar Jesus sem roupa. Não tem como, tá certo? Então, sempre mostra Jesus com aquela tanga, aquela roupa, né, de baixo, né, sem mostrar as partes íntimas dele. Então, só por causa desse errinho, tá indo contra a verdade. Então, só por causa desse errinho, você já deve ir contra o filme? Não. É um errinho, tipo, é uma coisa que é insignificante, algo que tipo, não vai influenciar nada no filme, entendeu? É algo que não afeta a mensagem do filme, você tá entendendo? É algo simples, não é um erro que deve ser ignorado, você tá entendendo? São erros mais históricos, essas coisas assim. Agora, também a questão do filme, por exemplo, eu não sei quem já assistiu, Paulo, o Apóstolo de Cristo. O filme do Paulo, o Apóstolo de Cristo, eu já assisti e é um filme extremamente incrível. Muito bom esse filme, sério mesmo. É emocionante também, é incrível esse filme. E esse filme, por exemplo, pra gente que sabe, né? Por exemplo, a gente já teve um estudo falando sobre a verdade sobre a morte. E que a morte, na verdade, é como um sono. E quando você morre, né, você fica dormindo no pó da terra. Você não tem uma alma que sai do corpo e vai para o céu, para o inferno. Não. Só que no filme acaba mostrando que quando Paulo morre, ele vai para o céu. É um erro, ok. Mas é um erro que afeta a mensagem principal do filme. Só por causa disso você não vai assistir o filme? Só por causa disso acaba com o filme todo? O filme todo é ruim por causa dessa mensagem? Você está entendendo? Por causa disso acaba desrespeitando a mensagem do filme? Não. Não, é uma questão de crença, né? Quem fez o filme, obviamente, não acreditava na imortalidade da alma, né? E não é algo desrespeitoso, né? É a crença dele, não é algo desrespeitoso. Não é algo que afeta o filme. Se o filme todo fosse falando só disso, fosse falando só de realmente vida após a morte, né? Aí seria outra coisa. Aí ia afetar a mensagem principal do filme, né? Mas como é só numa cena lá, uma questão de só mostrar lá, Paulo morreu, ele foi pro céu, ok. Não vai afetar nada do filme, não vai afetar o resto do filme, a mensagem toda que o filme passou vai afetar só esse pouquinho. Não, entendeu? Então, tipo, outros filmes também que os erros dá pra você relevar, entendeu? Os erros dá pra você relevar. Por exemplo, vamos falar um pouco agora, um pouco mais polêmico, mas, por exemplo, as novelas, por exemplo, a gente tem séries, não sei se tem séries alguma falando sobre a Bíblia, eu acho que tem. Tem séries da Bíblia também, né? E tem também novelas bíblicas, por exemplo, as novelas da Record. E a gente vê que as novelas, elas falam de um aspecto bíblico lá, fala das histórias bíblicas, por exemplo, Gênesis, os 10 Mandamentos, aquela novela lá, O Rei Davi, a novela lá, A Terra Prometida. Então, são novelas que realmente tratam a mensagem bíblica ali, né? Eles querem passar uma mensagem bíblica ali. Mas tem erros? Sim, mas não afeta a mensagem principal do filme. São erros insignificantes, erros que dá para se evitar. Por quê? Primeiramente,
para uma pessoa que assiste uma novela dessa, primeiramente você não deve substituir a novela pela Bíblia, ok? A novela não serve para substituir a Bíblia, ok? Pense nisso. Você deve assistir a novela, ó, lendo a Bíblia, para ver se realmente o que está ali é o que está dizendo na Bíblia. Porque se você for substituir a novela pela Bíblia, você vai estar fazendo algo errado, entendeu? Nada substitui a Bíblia, ok? Quer assistir uma novela? Pode, né? A novela bíblica, pode. Mas, lembre-se, não substitua a Bíblia. Agora, tem coisas que, por exemplo, muita gente não gosta nessa novela. Eu, particularmente, também não gosto muito, mas eu entendo o porquê que eles fazem isso, né? A questão deles pararem em certo momento, eles mostram a mensagem da Bíblia lá, mostram a cena da Bíblia tal, mas a maior parte do tempo acaba sendo histórias que não estão na Bíblia, histórias que eles mesmos inventaram para fazer com que a novela fique maior, né? Então, para fazer com que a novela fique maior, né, para ser realmente uma novela, porque senão não ia ser uma novela, né, ia ser muito pouquinho, né? Mas para a novela ficar maior, eles inventam algumas coisas lá para deixar a novela maior. Mas isso é algo ruim? Não. Assim, depende, né? Você deve prestar atenção, sim, no que é bíblico e o que não é. Porque você pode acabar confundindo. Se você não lê a Bíblia, você pode acabar confundindo o que é Bíblia. Ah, isso é da Bíblia, mas muitas vezes não está na Bíblia. Entendeu? Você tem que tomar cuidado. Mas, eu particularmente eu não gosto muito disso, tá certo? Eu prefiro ver mesmo, assistir ali o que tá na Bíblia só. Eu não gosto de ver algo que tipo, é só entretenimento e, tipo, não, é só pra engrandecer a novela e não... Cadê a mensagem bíblica, entendeu? Às vezes demora. Mas, não é algo que a gente deve condenar, entendeu? A gente deve entender por que eles fazem isso. Existe um motivo deles fazerem isso, tá certo? Existe um motivo. Então, a gente deve entender o lado deles também. Então, a novela é errada só por causa disso? Não, não vai ser errada por causa disso, tá certo? Você deve avaliar o que você está assistindo, sim. Mas você não deve condenar só por causa disso, ok? Então, se você quer assistir o filme, a novela, né, de Gênesis, né? Os 10 Mandamentos, a novela do Rei Davi e tal, essas novelas. Você pode assistir, tranquilo, né? Você deve avaliar por si só. Se você não acha errado assistir, então não assiste, né? Então não assiste. Mas se você quer assistir, então assiste, pode assistir. Ok, eu particularmente, não vejo nada de errado, entendeu? Então, é importante nós avaliarmos essas questões, né? Nós avaliarmos essas questões. Lembre-se, você deve ter limites. Tudo tem que ter limites. Tudo tem que ter limites. Então não é tudo que você deve assistir. Tudo que traz lição que você deve assistir. Não. Entendeu? Não é tudo que traz lição que você deve assistir. Tudo tem que ter limite. Tudo tem o seu limite. Você está entendendo? Então hoje foi justamente para mostrar essas questões da Bíblia. Né? Da Bíblia e das séries e filmes e até desenhos, né, animados que são bíblicos também. Se eles se encaixam nesse aspecto de Filipenses 4:8, qual é o certo e qual é o errado, né? Entendeu? Então é importante vocês avaliarem. Não é só porque é bíblico, não é só porque a novela é religiosa que vai ser certa, tá certo? Você tem que avaliar com calma, entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Essa foi a segunda parte dessa parte de entretenimento. Agora, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre outros filmes. Outros filmes que tem outras pegadas. Entendeu? Vou falar, por exemplo, do filme As Crônicas de Nárnia. Né? Quem gosta, né? Bem interessante, eu vou falar sobre esse filme também, que traz também uma mensagem bíblica. E de outros filmes também. Eu vou avaliando aos poucos. E assim a gente vai aprendendo de acordo com o tempo, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Ficou um pouco grande, né? 34 minutos, 35. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado.
né? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Continue estudando a Bíblia com calma, tá certo? Deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem qualquer dúvida e compartilhem com seus amigos. Qualquer pessoa que você conhece, compartilhe com ela também, entendeu? Tá certo? Para ajudar o canal aqui a crescer e alcançar mais pessoas, ok? Então fique com Deus e até mais!